Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia! É uma grande alegria estarmos aqui para mais um dos nossos devocionais diários. Estamos olhando no livro de Gálatas, né? Hoje, sexta-feira, né? Sexta-feira quente, né? Tivemos um dia de muito calor ontem, hoje a previsão ainda é de muito calor. Sábado parece que vai dar uma amenizada, né? Mas louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele nos permite ter. Nós estamos falando aqui sobre o apóstolo Paulo e o reconhecimento do seu apostolado. E a primeira parte desse reconhecimento é a sua vinda até Jerusalém. Capítulo 2 de Gálatas, nos versos 1 e 2, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: 14 anos depois fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Paulo já tinha estabelecido que o seu contato com os outros apóstolos seria algo bastante pequeno nos primeiros anos após sua conversão. Ele não viu nenhum deles, né? Até 3 anos após o seu encontro com o Senhor na estrada de Damasco. E em seguida ele teve apenas um contato breve com aqueles apóstolos. Ele tinha ficado com Pedro em Jerusalém em torno de 15 dias, conheceu Tiago, meio-irmão de Jesus. Mais tarde foi para Jerusalém uma segunda vez, para provavelmente um período ainda mais breve, que ele não se refere no presente texto, uma vez que não tinha relação direta com a questão do apostolado. E durante essa sua breve segunda visita, ele ajudou Barnabé na ida para Jerusalém, a levar o evangelho, também à igreja de Antioquia, e levar algumas coisas para aqueles irmãos para o alívio dos crentes, né, na parte alimentícia que passavam fome ali na Judéia. Em seguida, após um intervalo de 14 anos desde a primeira visita, quando ele conheceu Pedro e Tiago, ele voltou a subir a Jerusalém. Durante os 17 anos anteriores, ele havia pregado o evangelho sem qualquer instrução humana. A sua mensagem era dada inteiramente por revelação direta de Deus. Paulo e Barnabé tinham completado sua primeira viagem missionária, está lá relatado em Atos capítulo 13, versos 1 a 14, capítulo 13, 1 até 14 e 28, e voltaram para Antioquia para relatar os milagres e das conversões dos gentios pela graça mediante a fé. Os legalistas judeus da Judéia ficaram chateados, tristes, revoltados, quando ouviram o relatório e foram para Antioquia para ensinar que um gentio tinha que se tornar judeu antes de se tornar cristão. Parece provável, como muitos estudiosos acreditam, que esta viagem de Paulo para Jerusalém foi para o concílio de Atos 15, chamado para resolver o problema, e que mais uma vez Paulo vai lá então para tratar deste assunto. De acordo com Atos 15, aqueles que professam ser cristãos, judeus da Judéia, foram para Antioquia, onde Paulo e Barnabé estavam ministrando, e começaram a ensinar os irmãos: se vocês não se circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E quando Paulo e Barnabé teve grande dissensão e o debate entre eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e alguns entre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, para falar sobre a questão. Todo o debate deveria ser resolvido lá em Jerusalém. Paulo foi lá para defender o evangelho. Paulo foi lá para defender a verdade, né? Porque era isso que estava acontecendo. O problema ali é que as pessoas estavam querendo acrescentar ou dizer que você precisa de algo mais do que somente o evangelho para a salvação. Paulo vai lá para defender a verdade, defender aquilo que deveria ser defendido. É possível que o Espírito Santo tenha falado com os líderes da igreja de Antioquia, junto com Paulo, para que eles fossem recomendados para, depois da primeira viagem missionária, e por causa dessa
desta revelação de pregarem o evangelho, de irem à primeira viagem missionária. Então, por causa desta viagem, dos resultados da salvação, Paulo teve que ir a Jerusalém defender também o evangelho que ele pregava aos gentios. O evangelho continua sendo atacado, o evangelho continua sendo minimizado, o evangelho continua sendo acrescentado com coisas humanas. E isso não pode ser assim, porque o evangelho puro e genuíno é o evangelho da graça, da salvação, da misericórdia que Deus deu para nós. Amanhã nós vamos continuar ainda neste tema. Que Deus nos abençoe. Uma ótima sexta-feira para você, um bom final de semana. Amanhã nos vemos, terminando este assunto. A graça e a paz do Senhor seja contigo. Até mais. Tchau. Uma palavra de amor, uma palavra